Galera, mas antes, ó, vem comigo, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like grandão assim, ó, neste vídeo que é muito, mas muito importante a sua participação aqui, acompanhando até o final do vídeo. Deixando o seu like, se inscrevendo, comentando, compartilhando. Tem o hypar, que logo depois que você deixa o like, tem o hypar, aí você dando aquela moral pra gente, sobe o nosso ranking, né, do vídeo e a gente fica mais conceituado dentro do YouTube e ele espalha para toda a nação rubro-negra o nosso vídeo. Então, galera, muito obrigado por se inscrever, mas também por participar aqui do nosso canal, do nosso vídeo. E também, ó, temos produtos do Flamengo aqui neste vídeo. Não esquece, você comprou, ajudou o canal, comprou, ajudou o Mengão, que são produtos oficiais do rubro-negro mais querido e amado do planeta. Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta, galera. Olha só, seguinte, antes de começar a falar do jogo, a gente vai partir para as pinceladas, tá? Eu sempre faço isso aqui, todas as vezes que vou fazer o pré-jogo, eu falo uma pincelada atualizada de notícias do Mengão. Então vamos começar por esta aqui, ó. Fim da novela. A informação tá aqui, ó. Fim da novela no nosso Fla. Flamengo fecha com joia e dá reforço fundamental para Leonardo Jardim. Por que eles estão usando aqui a palavra fundamental? Por quê? Porque o Flamengo tem um grande déficit de jogadores feito da base para o time profissional. Então, quando ele fala em contratação, neste momento, só pode ser para a base, galera. A janela está fechada, né? Então, deixa eu dar a notícia e eu falo a minha opinião para vocês. É o seguinte, o Flamengo se prepara para disputa de mais um jogo na temporada em que entrará em campo nesta quinta-feira, hoje, né, às 21h30, contra o Independente Medellín. Porém, mesmo com o jogo pela Libertadores, o Mengão não deixa de pensar em seu futuro. E o Mengão acaba de fechar com mais um volante. Trata-se de Pedro Henrique, volante de 18 anos do Paysandu. O jogador chega para reforçar o sub-20 do Flamengo, isso após ter negado o Mengão em um primeiro contato. Fez um joguinho duro, né, para vir. O Fla irá pagar 3 milhões ao Papão da Curuzu, como é conhecido o Paysandu, com o jogador chegando ao Clube de Regata do Flamengo em julho ou no final do ano. O time paraense tenta esticar a corda até dezembro. Quer ficar com o jogador, sabe que o moleque é craque, né? Jovem havia recusado o Flamengo anteriormente. Titular do Paysandu, o PH havia recusado o Flamengo anteriormente. Agora, ele inicialmente chega para o sub-20 do Fla, mas contará com uma atenção especial de Léo Jardim, já que já atua em um nível profissional, entendeu? Ele já joga no Paysandu, no time profissional, que chega para a posição mais carente do elenco, que conta com os veteranos Eric Pulgar, Jorginho e Saul, com apenas Everton Araújo como jovem. Eu não concordo muito com esta notícia de seja a parte mais carente da equipe. Temos que contratar um lateral esquerdo, né? Temos que contratar um centroavante também para competir com o Pedro. Lateral esquerdo do Flamengo jogou fora, que foi o Matias Vinha. E agora está com o Alexandre, que quase não joga, né, por causa de problemas de, enfim, saúde, idade, aquela coisa toda. E basicamente somente o Ayrton Lucas está de titular no Flamengo. Ele tem jogado bastante até e tem sido hostilizado bastante também. Então, para a posição aqui eu discordo, né? Temos o Saul, que deve voltar, né, hoje, por um acaso. Eu estou trazendo essa informação aqui também. Mas aí, de qualquer maneira, este menino... guarde o nome dele aí, Pedro Henrique, não é isso? Pedro Henrique, 18 anos, o novo volante que o Flamengo está contratando para a base para aproveitamento posterior em 2027, 2028 e tudo mais. Agora, galera, falar outra coisa aqui sobre o Flamengo, é que o Leonardo Jardim, ele vai promover uma outra situação dentro do Flamengo, que
basicamente é uma novidade para a equipe. Desde quando ele chegou a treinar o Flamengo, ele começou a treinar o Flamengo, ele não conseguiu repetir o elenco que vai para o campo. E hoje ele tem esta oportunidade. Vamos falar sobre isso, a notícia do Coluna do Fla. Jardim promove feito inédito no Flamengo em jogo contra o Independente Medellín pela Libertadores. Aí tá assim, ó. Leonardo Jardim chegará ao 10º jogo como técnico do Flamengo. O Flamengo ajusta os detalhes finais para enfrentar o Independente Medellín da Colômbia nesta quinta-feira, no caso hoje, 16 de abril de 2026, pela segunda rodada da Libertadores das Américas. Técnico rubro-negro Leonardo Jardim deve repetir a escalação do time pela primeira vez desde que assumiu o Flamengo. Desde que assumiu o Flamengo, Leonardo Jardim disputou 9 jogos como técnico do clube. Assim, o português nunca mandou uma equipe com a mesma escalação a campo. Contudo, nesta quinta-feira, hoje, né? Está repetindo informação, mas enfim, os 11 devem ser os mesmos que disputaram o jogo contra o Fluminense e ganhou somente por 2-1. O Flamengo mereceu ganhar de 3, no mínimo 3, mas 4-1 seria um resultado mais justo. Mas enfim, as coisas sempre engrossam quando o jogo é contra os cariocas, né? Principalmente o Fluminense. O Flamengo venceu por 1-0, 2-1, mas tivemos um time que iniciou, se eu não me engano, foi Rossi, Varela, Léo e Alexandre. No meio-campo tinha o Everton Araújo, porque o Pulgar não podia jogar, Jorginho e Arrascaeta. E Paquetá. Arrascaeta também não entrou de primeira, não. Na frente tinha o Plata, o Pedro e Samuel Lino. E o time se comportou muito bem, depois teve as alterações e aquela coisa. Então, esse time é provável que seja repetido hoje pelo Leonardo Jardim. Aliás, temos aqui uma outra questão, cara. O Leonardo Jardim deve promover uma outra alteração. O que seria? Ele deve afrouxar um pouco a rédea dos caras que ele começou a treinar no Flamengo. O que significa? Que, por exemplo, situações que ele proibia o celular, né? Ele deve dar uma afrouxada, entendeu? A questão de ficar de ontem para hoje no Ninho do Urubu e fazer aquele aquecimento, né? Aquecendo os músculos aí 11 horas da manhã, ele praticou. Mas algumas atitudes que ele chamou na rédea, hoje ele já está meio propenso a dar uma facilitada nisso, já que o grupo começou a entender o que ele quer. Então é uma grande chance para os caras, né? Que tá vendo ele apertando o cerco aí, ele a partir de hoje começar a dar uma leve afrouxada. Eu não faria, eu, sinceramente apertaria ainda mais esses caras aí que estão precisando realmente que o Flamengo faça isso. Então aqui a questão do Flamengo que eu estou esclarecendo para vocês é que hoje teremos provavelmente time repetido, mesmo que jogou o Fluminense e venceu, deve pegar o Independente Medellín, que é muito importante, hein? Muito importante a vitória do Flamengo hoje, já que temos o Independente Medellín, ele empatou o último jogo, né, contra o Estudiantes, e o Estudiantes venceu o Cusco. Como o Flamengo venceu, o Estudiantes está com 4 pontos, o Flamengo com 3, o Estudiantes, o Independente Medellín, que o Flamengo vai pegar hoje, só tem 1 ponto, e o Cusco tem 0 pontos. Então é importante o Flamengo vencer hoje. Beleza? Vamos seguir aqui para as notícias um pouco mais. Então já falei sobre isso. Já falei sobre a questão do Pedro Henrique. Uma outra questão que foi levantada hoje também pela coluna do Fla, tá? Eu venho dizendo para vocês aqui que o Flamengo tem o olho muito vivão, muito aberto assim em cima de Danilo, jogador do Botafogo. É complicado trazer esse cara na próxima janela, principalmente que ele deve ir à Copa do Mundo. Então a coisa deve ficar muito mais cara, mas o Flamengo continua de olho muito aberto com relação a ele. Mas aconteceu um detalhe aqui que eu vou trazer para vocês agora. Ó.
Observado pelo Flamengo, Danilo recusou proposta para reforçar time europeu. O Botafogo venceu o Racing ontem, a informação no início da notícia é assim: o Botafogo venceu o Racing ontem, nessa quinta-feira, no caso dia 15, por 3-2 pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Destaque do time carioca, Danilo marcou o gol que deu a vitória sobre a vitória ao clube nos últimos minutos, no final do jogo. Além disso, nesse período, o volante recusou a proposta do Zenit da Rússia. Então o Zenit que está de olho também no Danilo e fez essa questão de sondar o jogador e apresentou uma proposta para tirar ele do Botafogo no meio do ano de 25 milhões de euros. O que seria isso? Seriam 13 milhões de euros em cash e o perdão da dívida de 12 milhões de euros que o Botafogo tem contra o Zenit, no caso do atacante Arthur. O Botafogo foi lá, trouxe o cara e não pagou até hoje. Então 12 milhões de euros mais 13 milhões de euros, 25 milhões de euros era a proposta do Zenit para ter o Danilo, que o Flamengo está de olho. Só que o Danilo recusou e logicamente todo mundo fica feliz e curioso por que o Danilo recusou a proposta do Zenit de 25 milhões de euros para o meio do ano, né? Assim, tem muita coisa para correr até lá, né? Então eu acredito que seja muito em cima disso. O Botafogo, inclusive, se mostrou interessado nas conversas para negociar o jogador. Contudo, Danilo rapidamente recusou a proposta do Zenit, visto que prioriza uma volta ao continente europeu. Por fim, o time russo seguirá tentando contratar o volante. Enfim, é isso, cara. Por enquanto, Danilo recusa a proposta do Zenit, continua no Botafogo, continua jogando bem e deve ir à Copa do Mundo e se valorizar mais ainda. Essa informação da coluna do Fla. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para vocês. Informação importante, hein? Cebolinha e Saul devem ficar disponíveis para o técnico Leonardo Jardim no jogo de hoje contra o Independente Medellín no Maracanã. Uma ótima notícia. O Saul está desde o início do ano sem poder jogar, né? No final do ano passado ele já teve problema, no início do ano ele operou, desde o final do ano que não joga basicamente, né? Aí ele operou e está aguardando voltar, pois bem, está liberado pelo departamento médico e liberado pela parte física. Então ele deve hoje figurar no banco de reserva do Flamengo e é um reforço muito bom para o meio-campo, que estamos sem Eric Pulgar, né? Sem Jorginho, entendeu? O que acontece é que, além de Saul, né, que é uma grande notícia na minha visão, teremos Everton Cebolinha, que tinha fraturado a costela, de volta, liberado para o jogo de hoje também. O Jardim vai utilizar ele em campo? Provavelmente não, mas que ele está liberado e pronto para ir para o jogo, ficar pelo menos no banco de reserva, então isso é uma excelente notícia, tá certo, galera? Tá dado o recado para vocês, trouxe as pinceladas que eu queria trazer para vocês aqui neste vídeo, tá? Eles vão virar vídeo também, então eu só peço que você chegue junto, pesadão, se inscreva, comente, compartilhe, deixe esse like, tá? Tem produtos do Flamengo, compra aí que ajuda o canal, ajuda o Mengão também a sua aquisição. Quer manto do Flamengo, caderno, copo, garrafa, térmica, tem várias situações, manto feminino e tudo mais, roupa neném, tem também tudo do Mengão aqui neste vídeo e no canal Flamengo News para vocês. Beleza, galera? Posso contar com a sua presença? Valeu então, tá certo?